paixão por paixão. Beijo por beijo. Mais um beijo, vai. Na palma, todo mundo. Sonho por sonho. Olha aqui. Carinho por amor, por amor, por amor. Paixão por paixão. Beijo por beijo. Sonho por sonho. Carinho por amor, por amor, por amor. Paixão por paixão. NSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento. Queris. Motorista de aplicativo, autônomo, pequeno empresário. O Queris empresta dinheiro para você. E Lojas Pompeia. Santa Catarina é top. É pop. É Pompeia. Onze horas 46 minutinhos. Que bom que você de todo o estado de Santa Catarina está hoje dividindo o horário do seu almoço aqui conosco. Muito bem-vindo ao seu JA. E chegou um dos fins de semana mais importantes para o nosso país. Amanhã é dia de todos irmos às urnas. Vamos escolher os nossos representantes pelos próximos 4 anos. E claro que isso vai ser o destaque de hoje no nosso Jornal do Almoço. Vamos girar o estado para saber como as principais cidades estão se preparando para garantir a tranquilidade na hora do voto. Os testes para garantir a segurança das urnas. A importância desse ato que parece simples, mas é uma das principais obrigações cívicas de cada um de nós. O Douglas também adianta pra gente se vai ter que separar guarda-chuva ou não para esse dia de eleições aqui no estado. Só a colinha. Quem for de manhã leva um casaquinho, mas assim, de maneira geral, não vai precisar de guarda-chuva não. Daqui a pouco, lá em Nivalgas, pessoal de casa, eu trago a previsão completaça para o fim de semana e, é claro, destaque total para o dia do primeiro turno das eleições 2022. Te aguardamos daqui a pouco. Até mais, Lane. Até mais, gente. E nós vamos falar também de corridas lotéricas, porque hoje tem o maior prêmio regular da história da Mega Sena. Me conta, o que você faria com 300 milhões de reais? E você sabe o que vai estar acontecendo na semana que vem, nessa hora exatamente no Vale do Itajaí? Muita gente festejando o retorno das festas de outubro. E claro que nós vamos mostrar a preparação e entrar na contagem regressiva para Oktoberfest. Então venha conosco porque o seu JA está só começando. 11h47 agora, o IPEC divulgou os números da última pesquisa de intenção de voto para o governo de Santa Catarina antes do primeiro turno. O levantamento foi contratado com exclusividade pela NSC e ouviu 1.008 eleitores em 40 municípios entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então vamos conferir agora os números da pesquisa estimulada para governador, considerando somente os votos válidos, ou seja, excluindo os votos brancos e nulos. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga o resultado das eleições. Em 23 de agosto, Jorginho Melo, do PL, tinha 22% dos votos válidos. Passou para 24% em 20 de setembro e agora aparece com 29%. Com a margem de erro, tem entre 26% e 32%. Carlos Moisés, do Republicanos, tinha 31%. Caiu para 24% e agora aparece com 23%. Com a margem de erro, tem entre 20% e 26%. Jorginho Melo e Carlos Moisés estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Jean Loureiro, do União Brasil, aparecia com 11%, passou para 17% e agora tem 16%. Com a margem de erro, tem entre 13% e 19%. Décio Lima, do PT, aparecia com 9% na primeira pesquisa, passou para 12% e agora tem 15%. Com a margem de erro, tem entre 12% e 18%.
Esperidião Amin do PP tinha 20%, passou para 18% e agora tem 14%. Com a margem de erro, tem entre 11% e 17% dos votos válidos. Jean Loureiro, Décio Lima e Esperidião Amin estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Odair Tramontim do Novo teve 2% nas 3 pesquisas. Com a margem de erro, tem entre 0% e 5%. Jorge Boeira, do PDT, apareceu com 1% nas 3 pesquisas. Com a margem de erro, tem entre 0% e 4%. Leandro Borges, do PCO, professor Alex Alano, do PSTU e Ralph Zimmer, do PROS, apareciam com 1% nas 2 primeiras pesquisas e agora tem 0%. Com a margem de erro, tem entre 0% e 3%. Odair Tramontim, Jorge Boeira, Leandro Borges, professor Alex Alano e Ralph Zimmer estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. O IPEC também simulou cenários de segundo turno com os 5 candidatos que atingiram 2 dígitos de intenção de voto na pesquisa divulgada em 20 de setembro. São 10 cenários. Vamos a eles também considerando os votos totais, que são aqueles que incluem brancos, nulos e indecisos. Na simulação entre Jorginho Melo e Carlos Moisés, Jorginho tem 42%. Com a margem de erro, fica entre 39% e 45%. Moisés tem 36%, com a margem de erro entre 33% e 39%. Jorginho e Moisés aparecem empatados no limite da margem de erro neste cenário. Brancos ou nulos são 14%. Não sabem ou preferem não opinar, 8%. Em outro cenário, Esperidião Amin do PP aparece com 40%. Com a margem de erro, tem entre 37% e 43%. Moisés soma 39%. Com a margem de erro, fica entre 36% e 42%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou preferem não opinar, 7%. No terceiro cenário, Jorginho Melo aparece com 42%. Com a margem de erro, fica entre 39% e 45%. Esperidião Amin tem 34%. Com a margem de erro, tem entre 31% e 37%. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem ou preferem não opinar, 10%. Na simulação entre Moisés e Jean Loureiro, Moisés aparece com 39%. Com a margem de erro, aparece entre 36% e 42%. Jean tem 38%. Com a margem de erro, soma entre 35% e 41%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou preferem não opinar, 9%. O cenário 5 traz Jorginho Melo com 43% dos votos. Com a margem de erro, fica entre 40% e 46%. Jean Loureiro aparece com 31%. Com a margem de erro, tem entre 28% e 34%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou preferem não opinar, 12%. Na simulação contra Décio Lima, Carlos Moisés aparece com 46%, com a margem de erro entre 43% e 49%. Décio tem 29%, com a margem de erro aparece entre 26% e 32%. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem ou preferem não opinar, 9%. No cenário com Jorginho Melo, Jorginho tem 47%. Com a margem de erro, soma entre 44% e 50%. Décio Lima aparece com 26%. Com a margem de erro, tem entre 23% e 29%. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem ou preferem não opinar, 12%. O cenário 8 traz um possível confronto entre Amin e Jean. Amin aparece com 39%. Com a margem de erro, fica entre 36% e 42%. Jean aparece com 37%. Com a margem de erro, entre 34% e 40%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou preferem não opinar, 11%. Em um possível segundo turno entre Décio Lima e Esperidião Amin, Amin tem 47%. Com a margem de erro, fica entre 44% e 50%. Décio aparece com 27%.
Com a margem de erro, tem entre 24% e 30%. Brancos e nulos, 16%. Não sabem ou preferem não opinar, são 10%. O último cenário simula a disputa entre Jean e Décio. O candidato do União Brasil soma 43%. Com a margem de erro, tem entre 40% e 46%. Décio Lima aparece com 27%, com a margem de erro entre 24% e 30%. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem ou preferem não opinar, são 13%. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% por causa dos arredondamentos. E o IPEC também questionou aos eleitores em quem eles pretendem votar para senador. Aqui também foram apontados os votos válidos que excluem brancos, nulos e indecisos. Raimundo Colombo, do PSD, aparecia com 43% dos votos válidos. Passou para 37% e agora tem 31%. Com a margem de erro, tem entre 28% e 34%. Jorge Seife, do PL, tinha 7%, passou para 13% e agora tem 19%. Com a margem de erro, fica entre 16% e 22%. Dário Berger, do PSB, tinha 15%, passou para 18% e agora aparece com 16%. Com a margem de erro, tem entre 13% e 19%. Jorge Seife e Dário Berger aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Kennedy Nunes, do PTB, tinha 9%, passou para 7% e agora tem 11%. Na margem de erro, aparece entre 8% e 14%. Celso Maldaner, do MDB, tinha 11%, passou para 9% e agora tem 10%. Na margem de erro, fica entre 7% e 13%. Dário Berger, Kennedy Nunes e Celso Maldaner estão tecnicamente empatados na margem de erro. Luiz Barbosa, do Novo, aparece com 4% nas 3 pesquisas. Com a margem de erro, tem entre 1% e 7%. Celso Maldaner e Luiz Barbosa estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Afrânio Bopré, do PSOL, tinha 2%, 4% e agora tem 3%. Na margem de erro, tem entre 0% e 6%. Caroline Santana, do PCO, tinha 4%, manteve 4% e agora tem 3%. Na margem de erro, tem entre 0% e 6%. Hilda Deola, do PDT, tinha 2%, passou para 3% e manteve 3%. Na margem de erro, tem entre 0% e 6%. Gilmar Salgado, do PSTU, aparece com 1% nas 3 pesquisas. Com a margem de erro, tem entre 0% e 4%. Luiz Barbosa, Afrânio Bopré, Caroline Santana, Hilda Deola e Gilmar Salgado estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. A pesquisa foi contratada pela NSC e foi registrada no TRE com o protocolo SC-07610/2022 e no TSE com o número BR-02209/2022. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem a realidade eleitoral do momento, considerando a margem de erro. E amanhã Santa Catarina vai ter uma nova tecnologia para os eleitores, é o aplicativo QR TOTE, que permite uma apuração independente dos votos aqui no nosso estado. Essa ferramenta faz a leitura de cada QR Code dos boletins impressos pelas urnas eletrônicas. No fim da votação, às 5 horas da tarde, esses boletins ficam fixados nas portas de cada sessão eleitoral. Uma versão online também vai ser disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse aplicativo está disponível apenas para celulares com o sistema Android. Agora, uma pequena pausa nas eleições para falar de mercado de trabalho. Cada vez mais jovens têm escolhido estudar garantindo uma profissão. É o ensino profissionalizante. E os cursos voltados para a área de tecnologia têm sido os preferidos. A Nicole tem 14 anos e estuda em uma escola na comunidade do Mocotó, em Florianópolis. Hoje ela faz parte de um grupo de jovens que tem a chance de aprender uma profissão gratuitamente. A escola que eu estudo, ela é social. Então, ela é com ensino particular, mas eu sou bolsista, né? E aí, se não fosse a minha escola, eu não teria esse acesso. De jeito nenhum.
A estudante participa do PAC, o Prototipando na Quebrada, um projeto social que conecta a juventude de periferia com o mercado da tecnologia. Na grande maioria das vezes você vai ter um caminho de um subemprego, você vai trabalhar como jovem aprendiz puxando carrinho, numa farmácia, e você não visualiza que a área de tecnologia, que falta bastante profissional, pode ser um caminho para você. Hoje tem mais vagas em aberto para profissionais em tecnologia do que pessoas preparadas para assumir esses lugares. Cada vez mais a gente vai precisar de gente pensando e elaborando soluções para os processos produtivos. A principal dor, sem dúvida, são programadores, né? Muitas pessoas acham que é difícil entrar no setor porque precisa saber muito de exata, enfim, mas existe uma infinidade de profissões na área da tecnologia, que não necessariamente só programadores. A tecnologia é responsável por quase 6% da economia catarinense. A indústria fica com uma fatia de 26%. Esses são apenas 2 dos diversos setores de Santa Catarina que têm a expansão emperrada por um mesmo motivo: falta de mão de obra em nível técnico. Para os especialistas, a qualificação acessível é a solução para o problema. Em Santa Catarina, 15 mil alunos de ensino médio integral fazem algum dos 27 cursos técnicos oferecidos pelo Estado. Tem ainda o Qualifica SC, nas modalidades à distância e presencial, nas mais diferentes áreas de atuação. Na capital, existem pelo menos 3 entidades que oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, além da Prefeitura, que tem 228 cursos gratuitos cadastrados. O Lucas tem uma startup e está com vagas em aberto. As oportunidades em nível técnico na empresa não precisam de experiência, mas de vontade de aprender. Habilidades técnicas ela pode ir aprimorando, ela pode ir errando, aprendendo, a gente pode adquirindo com o tempo. E a gente está aqui nessa... A startup geralmente é uma família presa com poucas pessoas. A gente não se preocupa em ajudar, em ensinar, mas ela tem que ter vontade, ela tem que estar no mesmo propósito que todo mundo, né? É bem isso. 12h, 1 minutinho, já é boa tarde para você. É uma paradinha rápida, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Aliás, a seguir, nós vamos entrar em contagem regressiva para o Oktoberfest. Agora falta muito pouco para a Vila Germânica ficar lotadíssima de novo. E tem mais, a corrida às lotéricas. Quem é que não quer o maior prêmio da história da Mega Sena, hein? Agora para você, imagens ao vivo da nossa beira-mar em Florianópolis. O tempo nesse momento está abrindo aqui pela capital dos catarinenses. A temperatura está elevando. Daqui a pouquinho o Douglas Márcio chega com todos os detalhes da previsão do tempo para esse restinho de sábado e o nosso domingo de eleições. Até já! A Lojas Pompeia está chegando em Palhoça. Inauguração no dia 7 de outubro a partir das 9, com consultoria de moda, espaço make e muitos brindes. Venha nos visitar. Pompeia, Avenida Barão do Rio Branco, 154. O Clube NSC informa. A Camerata Florianópolis, com regência do maestro Jefferson de la Roca, apresenta Concerto Lírico, com coros e áreas de óperas e o Ode à Alegria da 9ª Sinfonia de Beethoven. Participação de solistas e coro lírico. Dia 1º de outubro, às 8 da noite, no Teatro do SIC em Florianópolis. Sócio do Clube NSC tem 25% de desconto. No Nossa Santa Catarina deste domingo, vamos conhecer jogadoras de xadrez de alto nível. Já ensinou até o mestre Jô, que nos deixou há pouco tempo. É impressionante, estou olhando assim, você diz, não. É que você fala, falta 1, depois aqui 2, são 3, aí vai calculando, são 64. E você já parou para pensar na quantidade de resíduos orgânicos que a gente produz todos os dias? Um projeto está transformando todo esse lixo em biogás. É bem cedinho, até lá! Todo primeiro fim de do mês tem ofertas mais super do que nunca. É o fim de semana super barato Super Coque, com ofertas especiais nos ingleses. Coxa e sobrecoxa sem dorso congelada, R$ 7,59 o quilo. Contrafilé inteiro a vácuo a partir de R$ 29,90 o quilo no Clube Coque. Arroz paraboilizado Kika 5 quilos, R$ 11,79. Café Melita 500 gramas, R$ 16,59. Leite 1 litro a partir de R$ 3,29 no Clube Coque. Fim de semana super barato Super Coque, na loja e no site. Terça. Você matou Alex. Estreia a versão para a TV aberta de um grande sucesso do Globoplay. Não restam dúvidas. A Angel é uma assassina. Verdades Secretas 2.
Pode parecer filme repetido, mas a Mega Sena acumulou de novo e não foi para pouco. O valor estimado para o prêmio do sorteio desse sábado é de 300 milhões de reais. É o maior da história em concursos regulares da Mega Sena, tirando os da Mega da Virada. Muita gente já está pensando no que fazer com tanta grana. Vou comprar uns terrenos e fazer uns barracão. Mas tem gente que prefere esperar o resultado. Quando eu tenho, dá um jeito. Gente que está encarando fila em todos os cantos do estado para tentar garantir uma aposentadoria antecipada e ajudando as lotéricas a aumentar o faturamento. A gente percebe sim um movimento já bem diferenciado, já até porque viemos aí decorrente da semana, né, com um prêmio bem acumulado. Uma corrida que tem motivo. O prêmio que será sorteado essa noite é estimado em 300 milhões de reais, o maior de todos os tempos para um concurso regular da Mega Sena. A aposta simples de 6 números custa R$ 4,50. Pode ser feita nas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. Mas fique atento ao horário limite para registrar a sua combinação da sorte, 7 da noite. A chance de ganhar na Mega Sena com uma aposta simples de 6 dezenas é de 1 em 50 milhões. Ou seja, qualquer combinação pode te fazer um novo milionário. E se isso acontecer, nós temos algumas dicas do que fazer com essa grana acumulada. Uma boa alternativa é investir em imóveis para ter renda mensal com aluguéis. Outra é investir o dinheiro em aplicações financeiras, como a poupança e o CDB, por exemplo, e receber entre 2 milhões e 200 mil e 2 milhões e 700 mil reais todos os meses. A primeira dica é trabalhar um plano financeiro para a liberdade financeira futura dessa pessoa, porque o dinheiro é um bem finito, uma hora ele acaba. Se só gastar, ele vai acabar em algum momento. Então é importante, em termos práticos, parte desse dinheiro pode ser emprestada para o governo ou para uma instituição financeira. E em troca a pessoa ganha uma taxa de juros. Então tem N possibilidades no mercado que esse recurso poderia ser emprestado. Mas antes de tudo é preciso acertar os 6 números e para isso não tem muita ciência ou matemática. É uma questão de sorte e de acreditar que vai dar certo. O que você leva em conta para escolher os números? Vai aleatório? O que você faz? Aleatório, 10 em 10, de 5 em 5, de 7 em 7. Jogo mais ou menos pelo que saiu, o que está saindo, né? Eu vou apostando sim. Conforme eu vou pensando, vou colocando. Vamos tentar. Você joga em bolões? Fez a tua aposta, Jéssica? Não joguei dessa vez, mas acho que dá tempo, né? Dá tempo, tem um bolão correndo por aqui. Hoje eu entrei assim de gaiato, vai que dá, né? Mas se der, a gente volta na segunda, a gente vem na segunda. Só por amor ao trabalho puro, sem se incomodar. A gente vai continuar com a vida toda igual. Eu sim, tem gente que não. Vamos falar de futebol, que a Jéssica está aqui para isso, inclusive. Vamos começar com a Chapecoense, que ganhou de virada, está respirando aí na Série B. Comenta pra gente. Então, a Chape conseguiu uma vitória importantíssima ontem diante do Bahia. Bahia que é segundo colocado na Série B. A Chape conseguiu vencer de virada por 3-1. A gente vai vendo os gols do jogo. Começou perdendo e virou essa partida tão importante diante de muita chuva em Chapecó. O primeiro gol do Bahia, do Luiz Henrique. E aí a Chape conseguiu iniciar sua reação com o gol do Tomás. Importante demais essa vitória. Agora a Chape abre 3 pontos do Z4 da Série B. Precisava se afastar. Próximo jogo já é um confronto direto contra o CRB, fora de casa. Então, uma vitória que veio muito bem a calhar. E com essa derrota do Bahia, Cruzeiro matematicamente campeão da Série B. Outro fato importante diante desse jogo aí, da derrota do Bahia para a Chape. Vitória muito importante para a Chape, que agora vai se consolidando fora desse Z4, escapando desse rebaixamento. O Bahia em terceiro. Bahia tem terceiro. Isso. E a Chape agora abre 3 pontos do Z4. A Chape que precisava escapar aí dessa zona de rebaixamento. Essa respirada dá uma sustentação ou periga com o resultado de outros jogos? Não tem como terminar essa rodada na zona de rebaixamento, mas precisa vencer mais uma para se afastar de fato, porque ali está tudo embolado. O CSA perdeu ontem e aí entrou na zona de rebaixamento, com isso a Chape conseguiu abrir essa vantagem. Agora vamos falar do confronto catarinense na Série B. Neste momento, o Brusque enfrenta o Criciúma e, por enquanto, o placar está 0-0. É isso, produção? Confirma?
É isso mesmo. O que a gente pode esperar desse jogo? Será que segue por aí? Alguém tem mais vantagem, meio de campo? Um confronto bem distinto entre as duas equipes, porque o Criciúma está focando a chegar perto desse G4 da Série B, encostar aí nesses líderes do campeonato. E o Brusque, que está em 18º colocado, precisa escapar da zona de rebaixamento. O Brusque precisa vencer esse jogo. É no Augusto Bauer, né? Então joga em casa com o apoio do torcedor. O Brusque vem de um cenário já conturbado, né? De muita discussão, a torcida já nervosa com a direção. Precisa ganhar para começar a galgar esse espaço fora do Z4. O Brusque termina a rodada ainda no Z4 mesmo se vencer. Bom, qualquer outro resultado a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, né, no GE com Marcelo Siqueira. Mas quero falar também agora para a Série A do Avaí, que vai jogar em casa e está dependendo aí de outros resultados. Pode até sair do Z4 com uma vitória. Pois é, o Avaí que está há alguns jogos esperando uma sequência de vitórias para poder escapar do Z4. Hoje joga contra o Atlético Goianiense, uma equipe que também está na zona de rebaixamento, né, um pouquinho mais distante do Avaí. O Avaí está num cenário um pouquinho melhor. O Atlético Goianiense mudou o treinador, dispensou o treinador durante a semana, então vem para cá com um técnico interino. Já está pensando em 2023, mas isso não deve facilitar a vida do Avaí. O Avaí precisa fazer o seu jogo de qualquer maneira. Hoje o Avaí não conta com o Cortez, não conta com o Bruno Silva, então tem algumas dúvidas em relação à escalação que o técnico Lisca deve colocar em campo, se o Natanael vai permanecer no meio-campo, se vai jogar na lateral esquerda, né? Como é que vai ser essa composição. Dúvida se Jean-Pierre joga também, pode ser que o Muriqui seja escolhido por ali, foi ele quem treinou com a equipe titular durante a semana. Então tem muitas dúvidas em relação a esse Avaí que ainda busca a sua identidade, a sua postura ideal com o Lisca. O Lisca ainda estuda o time, né? E é um momento em que o Avaí precisa se confirmar no campeonato, conseguir essas vitórias. Agora tem uma sequência de jogos em casa, jogos importantes, com a força do torcedor na ressacada, né? Sobre isso que eu ia falar, porque o fator emocional, sobretudo nesse momento de mais pressão, que é ou vai, o torcedor comparecer vai fazer toda a diferença para dar aquele acolhimento para o jogador em campo. Faz, e a gente sabe, né, Laine, que o torcedor havaiano, ele participa dessas guerras do Avaí, ele compra essas brigas, ele vai estar na arquibancada torcendo pelo Avaí e empurrando. E a vinda do Lisca já mudou bastante esse cenário. O Lisca veio e trouxe uma injeção de ânimo. Só que a derrota para o São Paulo foi esse balde de água fria, ainda mais por ter sido por 4-0. Então agora o Avaí está especulando, tentando ver qual vai ser sua postura, se joga mais retrancado contra algumas equipes, se em casa propõe o jogo. São algumas dúvidas que, pelo andar do campeonato, já era para o Avaí ter sanado essas dúvidas, né? Mas o treinador novo faz parte também, então o jogo hoje na ressacada começa às 7 horas da noite, transmissão da CBN Floripa a partir das 5. E dá para aproveitar porque hoje não está chovendo, o dia lá fora está abrindo, tá legal, daqui a pouco o Douglas vai estar conosco, então aproveita, vá com a família, um jogo bacana, nesse clima de levar para cima nossa Santa Catarina, na verdade, né? O Avaí de empurrar o Avaí. Para manter na Série A. Valeu, Laine. Obrigada, bom trabalho, boa maratona aí. Valeu. Valeu, tchau, Jéssica, obrigada, querida. Você sabia que é de Santa Catarina um dos melhores barbeiros do mundo? Um profissional de Lages, na Serra Catarinense, venceu um concurso super disputado, o Game of Barber. Ele concorreu com mais de 800 barbeiros do Brasil e também de outros países. O concurso aconteceu em Belo Horizonte, durante uma conferência de barbeiros. Foi lá que o lagiano Alexander Oliveira da Silva, mais conhecido como Me, venceu o Game of Barber. Ele concorreu com mais de 800 barbeiros do Brasil e de países como Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai, entre outros. Os candidatos foram selecionados por vídeos e depois enfrentaram os jurados no palco. Nós tínhamos 20 minutos para cortar cada cabelo, foram 2 cortes de cabelo. Então, em cima do palco, esses 20 minutos viravam 10, pelo fator do nervosismo, pelo fator de todos aqueles jurados, né, muito famosos ali em cima do palco. E o que me diferenciou foi a criatividade. Eu trabalho com fotografia profissional para barbeiro, então, com 19 minutos, faltando 1 minuto para acabar o primeiro corte, eu tirei a capa do modelo, coloquei um óculos no rosto dele e comecei a tirar várias fotografias com a câmera profissional e mostrar para a plateia. Isso contagiou muito, gerou uma atenção a mais, né, dos jurados para mim. E eu acho que foi isso um dos fatores que fez eu ganhar o Game of Barber. Claro que o troféu que o Me conquistou está exposto aqui na barbearia dele, num lugar especial para todo mundo ver. Esse símbolo representa muito mais que um título, mas a valorização dos profissionais da área aqui no sul do Brasil. E com orgulho, podemos dizer que é de Lages um dos melhores barbeiros do mundo. Eu gosto de deixar ali porque os clientes perguntam muito, né? Cadê o troféu e tal, onde que tá? Então eu deixei ali porque
Isso é um símbolo muito importante de que 7 anos de muito trabalho, muito esforço está sendo reconhecido. Trazer o título para Lages foi para realmente colocar o Sul no mapa, mostrar que aqui também tem barbeiro muito bom, e a sensação foi, como eu disse, inexplicável. O Mê tem 24 anos e há 7 trabalha como barbeiro. Começou a fazer cortes em casa, só para a família. Trabalhou como funcionário e há 3 anos abriu a própria barbearia. Eu comecei cortando cabelo em casa, então não tinha noção que precisava de uma capa de corte para colocar no cliente, não tinha noção que precisava de um espanador, de um secador. Eu simplesmente tinha uma máquina de corte de cabelo em casa, que era do meu pai, que ele aparava, né, a barba e tal em casa. E com isso eu comecei, cara. Peguei a máquina, comecei a treinar em alguns parentes meus. E aí começou toda essa história e eu me apaixonei totalmente pela profissão. E deu tão certo que hoje o Mê também ensina a arte da barbearia para outros homens. Tanto que todos os colaboradores que trabalham aqui na barbearia do Mê, todos eles começaram como clientes, depois viraram meus alunos e depois viraram colaboradores. O Charles é um deles. Era cliente, virou aluno e foi o primeiro barbeiro contratado para trabalhar aqui. Para a gente é muito gratificante, porque você tem uma pessoa que te inspira e te motiva todos os dias, tendo nesse porte é muito bom, isso te motiva demais. E a gente tem que também aproveitar essa oportunidade e seguir junto para se tornar o melhor também, né? Os clientes também se sentem privilegiados. A gente parabeniza ele. Eu acho que para Lages, para nossa cidade, é um marco, né? É diferente a gente ter uma pessoa desse porte, desse nível de profissionalismo aqui. O barbeiro ele era visto como uma pessoa medíocre, uma pessoa que não tinha muitas condições de vida. Eu digo isso no fator financeiro, né? O pessoal ainda tem um pouco de preconceito com essa parte e tal. Pô, você corta só cabelo, é isso que você vai fazer pro resto da vida. E hoje nós conseguimos mudar, estamos mudando esse cenário, né? Com a nossa revolução da barbearia. Isso se chama arte, né, Mê? Parabéns, você nos representa. Que orgulho para todo o nosso estado e para o Brasil tê-lo aqui conosco. Agora mudamos de assunto, porque agora é contagem regressiva, está quase chegando a nossa Oktoberfest. A maior festa alemã das Américas começa na próxima quarta-feira em Blumenau. E a gente pediu para um grupo folclórico da cidade participar da nossa contagem regressiva. Vamos conhecer o grupo Blumenauer. O grupo ele surgiu para ser uma atração do Oktober. A gente está presente desde a primeira edição da festa, nas apresentações, nos desfiles, e a gente faz isso com muita alegria, com muito orgulho, honrando sempre essas tradições, essa cultura que a gente tem tanto amor em preservar. A nossa expectativa é continuar apresentando danças lindas, com muita alegria, cheias de cultura através das danças, dos trajes, e encantar o público e também apresentar essa cultura tão rica que é a cultura alemã e austríaca na Oktoberfest. Faltam 4 dias para o Oktoberfest! Imagina a alegria represada em 2 anos sem Oktoberfest. A Suelen já está por aqui comigo para dar dicas para quem está se preparando, está querendo ir na festa. Você já pode providenciar um cartão de recarga, que é o único meio de pagamento na Oktober, né, Suelen? Boa tarde para você. É isso mesmo, boa tarde, Elaine, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Almoço. O cartão funciona como uma espécie de cartão de débito, onde o visitante pode recarregar o saldo e fazer compras como bebida, a comida e também as atrações que tem, né, lá no Parque Vila Germânica. São 27 pontos, então, de recarga e de distribuição desse cartão que já foram ativados a partir de hoje aqui em Blumenau. Eles estão disponíveis em postos de combustíveis, loja, shopping centers aqui da nossa cidade e também nos hotéis que vão estar disponíveis e vão ser entregues a partir dessa segunda-feira.
Para conferir a lista completa de todos esses pontos, basta acessar o site da festa, que é oktoberfestblumenau.com.br. Lá tem todos os detalhes e a lista completa, né, desses pontos que se encontra aqui na cidade. E quem não mora em Blumenau pode fazer, por exemplo, a compra pela internet desse cartão e quando vier para a cidade, retirar ele, então poder curtir um pouco da festa. Falando então na Oktoberfest, né, nesses 4 dias para começar o Oktober, tudo está sendo planejado por aqui. A montagem do Parque Vila Germânica segue em ritmo acelerado, os trabalhos por lá. Então, na estrutura, né, do Parque Vila Germânica, que é onde acontece o evento, nessa semana aconteceu a montagem da roda gigante, das bilheterias e das choperias. A plotagem com essa nova identidade visual da festa também já foi montada e a decoração é toda ao redor do Parque Vila Germânica. A expectativa desse ano é receber mais de 600 mil pessoas durante a Oktober. Só para ter uma ideia, mais de 52 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Esse foi um recorde, né, de vendas antecipadas dos ingressos da festa. Além disso, tem todo um planejamento na questão de segurança da festa. Isso porque é uma festa que recebe muita gente e precisa também ter esse cuidado. A gente tem... reparou que também tem mais de 180 câmeras de monitoramento que fazem o reconhecimento facial e que auxiliam a polícia nesse trabalho também. Então, quem tiver um mandado de prisão ativado para que for até a festa, pode também ser preso. Então, é todo um trabalho, né, de segurança que foi reforçado, também foi criado um comitê aqui para a segurança da festa. Então, a festa está sendo programada, tudo muito bem preparado para receber os visitantes. Então, se alguém... a Oktoberfest começa então na quarta-feira, no dia 5, e vai até o dia 23 de outubro. E a expectativa está grande por aqui, a gente já sente que está no clima de festa por aqui. E a gente vai seguir acompanhando, né, e trazendo todas as informações para quem quer vir visitar e conhecer um pouco mais a nossa festa aqui em Blumenau. Laine, eu volto com vocês. Já estamos formando o nosso bonde da Oktoberfest, que vai sair de Floripa direto para Blumenau no sábado que vem, onde teremos um Jornal do Almoço especial ao vivo direto da Oktoberfest. Dessa vez quem vai é o Rafael Faraco e o Douglas Márcio para fazer a festa com toda a nossa equipe aí em Blumenau. Então nos espere, Suelen, que estaremos chegando por aí. Muito obrigada por enquanto, viu? Um beijo para você. Agora, meio-dia, 20 minutinhos, mais uma pequena paradinha e a seguir a gente volta a falar de eleição. Hoje de manhã, urnas foram sorteadas para a auditoria da votação eletrônica. Também vamos girar pelo estado para saber como é que vai ser o dia de votação nas principais cidades. E, claro, tem a previsão do tempo para o seu fim de semana. Agora, para você, ao vivo, olha esse céu de Blumenau para você. Meio-dia, 21 minutinhos, Douglas Márcio já está nos bastidores comigo e já traz todos os detalhes da previsão. Vem pro sabadão de aniversário do Combo Atacadista. Um dia inteiro com combo de vantagens pra você. Aqui tem muito mais economia. Somente neste sábado. Filé de costela Boi Brasil ou maminha Montana, quilo R$ 35,90. Café Pilão 500 gramas, R$ 15,28. Omo 5 litros, R$ 49,90. Mais R$1, leve um lava-roupas Delicadas Omo 450 ml. Cerveja Heineken 350 ml, R$ 4,78. Se beber, não dirija. Aproveite também as coxas e sobrecoxas Jaguar, quilo a R$ 6,98. Sabadão de aniversário Combo. Um combo de vantagens pra você. Quem trabalha no varejo costuma se perguntar como vender mais? Para responder isso, o Negócios SC traz dados de estudo super relevante para o mercado catarinense. Entre os resultados, uma boa notícia para as marcas de casa e decoração se conectarem com o consumidor. Os meios de comunicação da NSC impactam mensalmente 83% do público que pretende comprar itens para o lar nos próximos 12 meses na região sul. No topo do interesse estão tintas e móveis. Isso quer dizer que tem mais reformas e mudanças vindo por aí nos lares catarinenses. O estudo também mostra que 6 em cada 10 consumidores de casa e decoração preferem comprar em lojas físicas. E você quer vender mais? Veja esse e outros estudos essenciais em negóciossc.com.br. Clube NSC informa. Henrique, Juliano, Israel e Rodolfo, das Aranha e Quinteto S.A. 15 de outubro no estádio Orlando Scarpelli. Santa Catarina Music Festival. É que o seu perfil de querer uma noite
de mais nada. Garanta seu ingresso pelo site blueticket.com.br. Sócios do Clube NSC tem 25% de desconto. Saiba mais em loja.nsctotal.com.br. De volta com o seu Jornal do Almoço, hoje para todo o nosso estado de Santa Catarina, agora meio-dia, 23 minutinhos. E ontem o JA exibiu uma matéria sobre a ampliação de vagas da Zona Azul em São José, na Grande Florianópolis. Vão ser quase 900 novas vagas nos bairros Campinas e Cobrasol, distribuídas em 28 ruas. O que acontece é que muitas dessas vagas estão em áreas residenciais e isso vem desagradando os moradores que estacionam os carros nas ruas. Ontem à tarde, depois da exibição da reportagem, a assessoria da Prefeitura de São José disse que notificou a empresa da Zona Azul. A Prefeitura informou também que eles não estão autorizados a começar a cobrança do estacionamento rotativo na segunda-feira, já que não foi aprovada a sinalização executada até o momento. A empresa responsável pela Zona Azul disse que o início da cobrança estava realmente marcado para segunda, mas foi adiado. Isso porque todas as etapas não foram finalizadas por causa das condições climáticas desfavoráveis entre agosto e setembro. E falando em condições climáticas, ele já está comigo por aqui, porque o pessoal está querendo se organizar para o restinho do sábado e para o nosso dia de eleições. Tudo bem? Vamos melhor agora, Alaine. Boa tarde para você, melhor para todo mundo e já antecipando também alguma coisa para a semana que vem. Então vamos por partes. Vamos primeiro abrir as janelas do Jornal do Almoço. Aí eu te conto o que a Alaine pediu, a previsão do tempo para esse restinho de sábado. Bora lá? Vamos juntos? Em Joinville, sol e muitas nuvens nas próximas horas. Agora faz 20 graus. Boa tarde, Joinville. A nebulosidade e a chuvinha da manhã perderam bastante espaço. E agora o sol aparece em Florianópolis, 22 graus nesse momento na capital. Alô, Terrinha, Itajaí, a temperatura de momento é de 21 graus, sol e variação de nuvens nesse momento e daqui para frente fica assim, tá? Boa tarde para a terra da Oktober, Blumenau, céu bonitão, que a Alaine comentava agora há pouco, sol, nuvens também perdendo espaço, tempo seco, 20 graus é a temperatura de momento, tá? Céu mais aberto também em Chapecó, mais sol e agora a temperatura não subiu muito, faz nesse momento 19 graus. Em Criciúma, a previsão também é de sol e algumas nuvens e faz 23 graus nesse momento. Então, para todo mundo, tempo mais seco, apesar das nuvens mais presentes. Em todas essas cidades que eu mostrei agora, nesse giro ao vivo, as temperaturas devem subir um pouquinho mais nas próximas horas. Em alguns lugares, elas podem chegar aos 25 graus. Laine. Domingão de eleições. Preparei um resumão especial para todo mundo. Vamos lá, então. No geral, esse primeiro turno da eleição vai ser de tempo mais seco em Santa Catarina. Em cidades da faixa leste, o dia vai ser com um pouco mais de nuvens ao longo do dia. Então, tá? Joinville, maior colégio eleitoral, previsão é de sol entre nuvens durante a votação. Sol e nuvens também aqui na capital. Em Itajaí, um domingo de sol entre nuvens. E essa mesma previsão, vejam vocês, vale para Blumenau. Outra parte do mapa, da serra em direção ao oeste, a presença do sol deve ser maior, tempo totalmente seco. Então, sol e poucas nuvens para Chapecó, no oeste, Joaçaba, no meio-oeste e Lages, na Serra Catarinense. Em Criciúma, ainda momentos de mais nuvens, mas não deve passar muito disso não, tá? Eu tenho também outros avisos para esse domingo de votação. Em algumas cidades, por causa da grande quantidade de nuvens, assim como hoje, em alguns momentos, um chuvisco, uma garoa, isso pode acontecer, mas eu reforço, a chance é bastante pequena. O vento vai soprar mais de sudeste, de fraco a moderado. Domingo de manhã, cedo, fica friozinho, tá? E de tarde fica agradável, com as máximas chegando aos 25 graus em várias cidades. Portanto, título, consciência, tranquilidade, guarda-chuva não vai precisar não, Laine. Se uma colinha junto também ajuda, né? Com certeza. Se não está com todos os números gravados. Agora, dá para adiantar alguma coisa para a semana que vem? Vamos embora. Primeira parte da semana todinha, Laine Valgas, é o seguinte, os dias seguintes
Segunda, terça e quarta vão ser de sol entre nuvens para todo mundo e com essas nuvens ganhando mais espaço e deixando o céu nublado em alguns momentos, principalmente durante as tardes desses 3 dias. Chance, assim como hoje, amanhã, de uma chuvinha existe, mas isso é mais no litoral ainda por causa da chamada circulação marítima. E segue esse vento, tá? De sudeste e fraquinho. Para fechar, vão ser inícios de manhã sempre com frio, perto dos 10 graus, um pouquinho mais em boa parte do estado, e de tarde fica agradável, sempre chegando perto dos 25. A gente se vê hoje de noite no NSC Notícias, depois de Mar do Sertão, e amanhã também no plantão, até rimou, das eleições 2022 aqui na NSC-TV. Laine. Bom trabalho para todos nós. Para todos nós. Valeu. Obrigada, tchau, gente. amigão. Tchau, tchau. E amanhã, durante a votação do primeiro turno das eleições, acontece uma auditoria das urnas eletrônicas. Hoje foram sorteados os equipamentos que vão fazer parte destes testes. Atípica. É assim que podemos chamar a manhã de sábado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Casa do Povo abriu as portas, saguão cheio e movimentado. Todos reunidos para simular a votação que vai acontecer amanhã. A intenção é uma só: comprovar a segurança e o funcionamento das urnas eletrônicas. Amanhã nós provaremos à sociedade da transparência e da confiabilidade do sistema de urna eletrônica. Na missão estavam autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, do Judiciário Catarinense, forças policiais, colaboradores e voluntários. Foram sorteadas 35 urnas em todo o estado para fazer a auditoria. 27 para voto cantado, 5 para o sistema interno e 2 para provar e demonstrar a biometria que será no Ernesto Stodic, de frente do Tribunal Regional Eleitoral aqui no centro. Bom, gente, realizado o sorteio, deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer. Foram montadas 25 estações como essa aqui no saguão da Assembleia Legislativa. E a auditoria é feita contando com aquela urna que nós conhecemos no passado, que é a famosa urna de lona. Agora, didaticamente, óbvio, quem tem competência para nos explicar como vai ser feito esse passo a passo é o diretor-geral do TRE. Gonzalo, como é que vai acontecer isso, diretor? Bem, amanhã esta urna com cédulas dentro, cédulas preenchidas por jovens alunos do interior, serão lançadas neste notebook primeiro, que vai espelhar a informação da cédula neste monitor. Abaixo dele nós teremos uma urna eletrônica. Após esse lançamento, ele coloca esta cédula neste aparato e uma outra pessoa, uma segunda pessoa, vai converter esta informação numa informação na urna eletrônica. Final e ao cabo, nós temos que encontrar a mesma informação neste sistema de acompanhamento, com a urna de lona, com as cédulas impressas e com a urna eletrônica. Nunca é a informação da cédula que nos interessa, e sim se a informação colhida é idêntica àquela que foi revelada pela urna eletrônica. Bom, comprovadíssima a integridade disso, viva a democracia. Viva a democracia, o que vale dizer é que todo voto conta, voto não tem idade e se você tem a oportunidade de escolher, ajude. Então, para você ficar bem preparado para amanhã, vamos começar agora um giro de repórteres pelo estado com todas as informações sobre a votação. Ele estava agora na reportagem, está chegando ao vivo, direto de Floripa conosco, Nédio Souza. Está tudo pronto para amanhã, amigo? E aí, minha amada, tudo bem, Laine? Sim, olha, está tudo pronto. A gente está acompanhando desde cedo, eu e Josué Betim, nosso repórter cinematográfico, a correria dos dirigentes, obviamente, do TRE, dos colaboradores e também dos voluntários, tá? Porque sem eles nada disso, toda essa maratona não aconteceria, viu? Vamos aos recados paroquiais, tá, gente? Muito boa tarde para você, Laine. Boa tarde para todo mundo que está ligado no nosso Jornal do Almoço. Primeiro, horário de votação. Das 8 às 17 horas, mais conhecido como 5 da tarde. O que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, de levar um documento oficial com foto, que também pode ser mostrado na versão digital, lembrando que mostrou, tem que desligar o celular e deixar com o mesário, tá? Para consultar os locais de votação é fácil, basta entrar no site do TRE, que está aparecendo aqui na sua telinha, tem que digitar o nome completo ou o número do título eleitoral ou do CPF, informar a data de nascimento e o nome da mãe.
Também dá para saber o local de votação por meio do aplicativo, o e-título, que pode ser baixado só até hoje, até às 11h59 da noite. E o aplicativo, obviamente, é de graça. Nós preparamos uma arte para você e você preste atenção, porque a gente vai falar do que pode e o que não pode, o que está estritamente proibido. Vejam só. Proibido, boca de urna, né, gente? A gente sabe, é crime eleitoral. O que está proibido também, qualquer ato que caracterize manifestação coletiva, com ou sem a utilização de veículos, aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, ou seja, com nome, número, foto de candidatos, uso de alto-falantes e amplificadores de som, promoção de comício ou carreata, distribuição de santinhos, prestem atenção, e folhetos fora da sede ou do comitê partidário, isso está proibido. Candidatos e partidos não devem derramar esses santinhos sob pena de crime eleitoral. Agora, o que pode? Pode uma manifestação individual e silenciosa por meio de bandeiras, broches, os botões, né, dísticos e adesivos. Agora, o que é importante? Gente, importantíssimo, evitar aglomerações, já que elas estão vetadas, proibidas até o final do horário de votação. E óbvio, dito tudo isso, dadas as regras paroquiais, a gente pede respeito, né? Respeito, mesmo que o outro tenha opinião ou sigla contrária, porque afinal de contas o respeito, ele cabe certinho dentro daquela palavrinha que faz a gente celebrar o dia de amanhã, que é a democracia. É isso, Laine Valgas. Valeu, Edilson, muito obrigada. E de Floripa, nós vamos para a maior cidade do estado, Joinville. André Lux está chegando de lá para a gente ao vivo também para falar como é que estão os preparativos aí na cidade, né, André? Boa tarde para você. Oi, Elaine, boa tarde para você, boa tarde a todos aqui em Joinville. Amanhã, mais de 428 mil pessoas devem ir às urnas. É o maior colégio eleitoral de Joinville. As urnas é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. E as urnas aqui em Joinville, inclusive, estão armazenadas nesse momento aqui no Expocentro Edmundo Dobrava, bem ao lado aqui do Centro Eventos Carl Hansen, de onde a gente fala nesse momento. Daqui a pouquinho, à 13h, elas vão sair daqui e aí sim ser transportadas, ser levadas aos 106 locais de votação aqui da cidade para que comecem os últimos preparativos para o grande dia. Joinville conta ainda com cerca de 100 urnas reservas. Caso aconteça alguma emergência, alguma das titulares precise ser substituídas, tem as urnas reservas. Para essa eleição, a gente precisa informar algumas mudanças em sessões eleitorais aqui na cidade, na região central. 7 sessões que funcionavam na Faculdade Guilherme Gimbala, a ACE, foram transferidas para outro local de votação, a Faculdade Católica, ali na Avenida Visconde Toné, a via gastronômica. Portanto, se você, eleitor aqui de Joinville, costuma votar na ACE, vale dar uma conferida no seu local de votação, na sua sessão, e esse recado vale para todos os eleitores. Onde conferir isso? Através do aplicativo e-título ou do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Lá tem todas as informações que você precisa, exclusivamente local de votação e também a sua sessão. Mudanças amanhã também aqui em Joinville no transporte coletivo. A Prefeitura informou que o transporte urbano da cidade vai funcionar no horário de sábado e não no horário de domingo. Isso significa 36 linhas e quase 2.000 horários a mais de ônibus aqui em Joinville do que o normal para um domingo. Tudo, claro, para facilitar, para tornar o seu transporte ao local de votação mais fácil, mais seguro, uma facilidade para que você, eleitor, exerça o seu direito de voto amanhã. Laine, amanhã estaremos aqui a postos para acompanhar cada momento desse dia tão decisivo para a nossa democracia catarinense. Volto contigo. Estaremos todos, né, André? Muito obrigado. Um abração ao pessoal de Joinville, norte do estado. Agora, do norte, vamos para o oeste. Lucas Belo chegando conosco ao vivo, direto de Chapecó, para contar para a gente como é que estão os preparativos em Chapecó e região, né, Lucas? Boa tarde, amigo. Oi, Elaine, uma boa tarde para ti, para todo mundo que acompanha a gente no Jornal do Almoço. Aqui em Chapecó, a transportadora contratada pela Justiça Eleitoral já terminou de carregar os veículos que vão transportar 500 urnas para sessões eleitorais aqui de Chapecó, de Cordilheira Alta, de Guatambu, de Coronel Freitas e também de Paial. As urnas saíram do depósito do cartório eleitoral duplamente lacradas, em caixas e também pacotes plásticos. Além das urnas, os veículos também foram carregados com cabines de votação e materiais para uso dos mesários durante a votação de domingo.
A distribuição de todo esse equipamento começa às 2 horas da tarde. E para essa etapa existe um esquema especial. Serão usadas 30 rotas para poder fazer a entrega nas sessões eleitorais e essas rotas só são conhecidas pela Justiça Eleitoral e pelos transportadores contratados. E além disso, tem uma mudança no trânsito que vale para hoje e também para amanhã. É que foi criado um perímetro de segurança ao redor da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral aqui de Chapecó. É nesse trecho que você vê em vermelho no mapa na sua tela. Aonde que fica, então, esse trecho? Na Avenida Nereu Ramos, entre a Rua Mônaco e a Travessa Oslo, nos 2 sentidos, e também na Rua Cecília, da Rua Atenas até a Rua Esparta, nos 2 sentidos. A Diretoria de Segurança Pública traçou uma rota alternativa para o transporte público urbano e demais veículos. Pega a John Kennedy, Paulo Marques e a Nereu Ramos e passa então para Getúlio Vargas. E para o transporte intermunicipal e demais veículos, Rua Atenas, Rua Mônaco, Rua Esparta e Getúlio Vargas. Todo esse trecho desse perímetro de segurança está sinalizado e a recomendação então é que utilizem ou essa orientação da Diretoria de Segurança Pública ou utilize uma rota alternativa que o motorista conheça. A previsão é que esse trecho seja liberado depois de concluída a apuração dos votos amanhã. Laine? Valeu, Lucas. Obrigada pelas informações. E agora do oeste do estado, a gente vai para o sul. Lá a Postos está David Morona ao vivo conosco. Tudo certo aí no sul do estado, David? Boa tarde para você. Oi, Laine, boa tarde para você, todos que acompanham com a gente aqui o JA. Tudo certo por aqui, já começando as primeiras movimentações para esse pleito eleitoral, iniciando agora com o transporte das urnas até as sessões. Nós estamos acompanhando agora ao vivo as urnas que já estão aqui sendo posicionadas. Um carro aqui já saiu, né, lotado de urnas para as sessões, né, fazendo esse transporte aqui, e outros vão ser utilizados agora. As urnas começam a sair agora, sendo distribuídas nas zonas eleitorais aqui da região, que compreende a 10ª, 92ª e 98ª zonas eleitorais aqui de Criciúma. Serão utilizados aí em torno de 30 carros, mais de 50 pessoas envolvidas nesse trabalho aí de colocação das urnas nesses locais. Tudo isso para garantir que as urnas cheguem em tempo e em segurança também nas sessões eleitorais. Para que isso seja feito aqui com a maior rapidez possível, a Rua Getúlio Vargas aqui em Criciúma, que é o principal acesso para a Praça Central, está fechada para o trânsito em meia pista. Os motoristas que passam por aqui precisam de um pouquinho mais de paciência, porque o trânsito está um pouquinho mais lento, mas tudo para garantir aqui a passagem dos profissionais que estão trabalhando, dos veículos, e também a rua vai ficar fechada até amanhã, no fim do dia, para garantir aí também a mobilidade de urnas que porventura precisem sair daqui novamente, dos profissionais, promotores, juízes que vão trabalhar aqui no TRE, e tudo isso garantindo essa boa mobilidade. Além disso, vamos lá reforçar também recados importantes para amanhã. O transporte público aqui em Criciúma, transporte coletivo, vai funcionar aí com um horário especial de sábado para quem precisa. Aqui em Criciúma são mais de 40 mil usuários e então esses horários serão utilizados de sábado para garantir que todo mundo que precisa possa então ir até as sessões eleitorais registrar o voto. Os amarelinhos que fazem o trajeto entre os terminais aqui na cidade vão funcionar de 10 em 10 minutos até as 3h40 da tarde. Depois desse horário, eles funcionam de 17 em 17 minutos. Os horários voltam ao normal a partir das 7 horas da noite, então quem precisa de transporte coletivo precisa se organizar a partir dos horários de sábado. Esses são os horários que vão funcionar aqui em Criciúma. Além disso, um esquema de segurança está sendo montado também, já está em funcionamento pela Polícia Militar, garantindo viaturas extras a partir de hoje já para atendimento exclusivo de ocorrências relacionadas às eleições. E a partir de amanhã, essas viaturas extras vão estar em ronda em todas as sessões eleitorais, garantindo a segurança também do voto. A gente segue acompanhando aqui o voto em Criciúma. Laine, volto contigo aí no estúdio. Valeu, David. Obrigada, querido. E agradecendo ao David, chamo de volta a Suelen aqui conosco, porque ela vai contar pra gente como vai ser ou como está tudo preparado aí em Blumenau e região, né, Suelen? Contigo.
É isso mesmo, Laine. Já teve alteração no trânsito na região central aqui de Blumenau. A rua Amadeu da Luz, na área central, ficou interditada das 7 horas da manhã até agora há pouco, ao meio-dia. Então essa rua, a mesma rua, vai ficar interditada amanhã, a partir das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. Isso para quê? É para o transporte das urnas. Elas foram colocadas em caminhões hoje pela manhã e seguem daqui a pouco para os locais de votação. E depois, novamente, amanhã, o recebimento dessas urnas após essa votação. As equipes da Guarda de Trânsito também vão estar reforçadas nas ruas durante todo esse fim de semana de eleição, para mostrar para os motoristas as melhores rotas durante quais regiões da cidade acessar, e os agentes vão estar todo momento nos locais de maior fluxo de veículos. Blumenau tem mais de 261 eleitores e 55 locais de votação. A FURB e a escola Ercílio Deik são os locais com maior movimentação de eleitores, com mais de 10 mil eleitores em cada um desses locais. E a gente sabe que agora há pouco foi mostrada na reportagem que em todo o estado foram sorteadas 35 urnas para auditoria do TRE e 27 delas vão ser submetidas a testes. Uma delas, inclusive, é aqui de Blumenau, que foi sorteada. Ela vai ser levada à capital hoje à tarde e daqui a pouquinho ela vai sair então do cartório eleitoral para chegar então até a capital de avião. Elas vão ser levadas, então, para ser submetidas por umas urnas reservas. E lá são mais de 163 mil eleitores e 58 locais de votação. Então, falando também da cidade de Itajaí, são mais de 163 mil eleitores e 58 locais de votação. E os locais de maior movimento é a Univale e a Escola Básica Aníbal César, com mais de 7 mil eleitores em cada um. E lembrando que a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, esteve agora há pouco fazendo um pedido de reforço para que não derramem santinhos, porque está expressamente proibido o derramamento de santinhos em todo o estado e principalmente aqui na cidade. A Justiça Eleitoral está acompanhando todo esse processo eleitoral para garantir aí a democracia e garantir também a segurança dos eleitores durante o dia de votação. Então, expressamente proibido, e a Justiça vai acompanhar e, se for preciso, vai também ter a punição desses eleitores e candidatos que fizerem esse derramamento de santinhos. A gente segue acompanhando todo o esquema de votação e todo esse transporte das urnas por aqui. Eu volto com você, Elaine. Valeu, Suelen. E depois de todo esse giro, deixa eu convidar aqui ela, a nossa Dagmar Spaltz. A gente está aqui ansioso por esse dia de eleições. É muito tempo de preparo da nossa cobertura para chegar até aqui. E é uma eleição que promete ser apertada aqui em Santa Catarina, né, Dag? Boa tarde para você. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos. Pois é, uma eleição que, para quem está prestando atenção aqui no estado, vai ser provavelmente uma das mais, se não a mais disputada do país. Nesse momento, a gente tem virtualmente 5 candidatos com condições de chegar ao segundo turno, e isso deveria estar prendendo os olhos dos eleitores. Mas, numa situação como a gente vive hoje, as eleições nacionais acabam capturando a atenção da maioria dos eleitores. Isso é natural, sempre que a gente tem eleições nacionais, elas acabam chamando mais atenção, mas dessa vez de uma maneira especial, por todo o contexto, até pelos personagens envolvidos. É algo que não acontece só aqui em Santa Catarina, em todos os estados, as eleições nacionais acabam capturando mais a atenção do eleitor. Mas é muito importante prestar atenção nas eleições de Santa Catarina, que também nos reservam muita emoção. É uma eleição que está sendo muito disputada. Agora, apesar disso tudo, tem muito eleitor que está desanimado para ir votar, que não se interessou ou olhou para os candidatos, não viu ninguém em quem ele realmente tem a vontade de votar, e tem gente que está pensando em nem sair de casa para votar no domingo. Então, para esses eleitores em especial, é importante a gente lembrar de algo muito que é muito caro para a gente, que é a importância do voto. Primeiro, que o voto está na nossa lei como uma obrigação, mas ele é um direito de todo brasileiro.
Primeiro, a gente não tinha o direito todo mundo de votar lá no início, na época do Brasil colônia, do Brasil império, só quem tinha condição financeira mesmo podia exercer o direito ao voto. Depois as mulheres, só depois da década de 30, e mesmo assim, em períodos em que a gente teve ditadura no Brasil, por exemplo, os brasileiros não puderam votar. Então hoje todo brasileiro pode ir às urnas e exercer o direito ao voto. Tem outra questão, é um momento em que o voto de todo mundo, a opinião de todo mundo vale a mesma coisa. Desde o adolescente que acabou de tirar o título, o adolescente de 16 anos que vai votar pela primeira vez, até o empresário que tem várias empresas, um industrial, a dona de casa, a pessoa ali que responde pelo sustento da família, todo mundo tem o mesmo peso no voto. Então, até por isso, é importantíssimo votar nesse domingo, exercer a cidadania e a democracia, não é, Elaine? Lembrando que a omissão, ela é danosa, ela é perigosa, né? Então, isso é responsabilidade de todos nós e por todos nós e pelo nosso futuro, sobretudo nos próximos 4 anos, né, Dag? Muito obrigada, um bom trabalho para todos nós amanhã, viu? Até. Aliás, falando em cobertura, falando em eleições, se você ainda tem dúvidas, quer um passo a passo, o cenário das eleições, as 3 edições impressas, vou mostrar para a Aninha aqui, elas trazem um guia completo das nossas eleições nesse final de semana, aqui em Santa Catarina. E essa edição ainda traz um destaque para os preparativos para o Oktoberfest e também todos os detalhes para a festa que começa aí na próxima quarta-feira, na cidade de Blumenau e também todas as festas de outubro pelo estado. Agora mais uma paradinha, 12h48, a seguir tem polêmica aqui no JA. A ANTAQ suspendeu o processo de contratação de empresa para o período de transição até a privatização do Porto de Itajaí. E tem uma reflexão sobre o poder que cada um de nós vai mostrar que tem nesse fim de semana, a hora em que ajudamos a decidir o futuro do nosso estado, do nosso país. Agora para você, imagens ao vivo de Balneário. Por lá, o tempo está mais nublado, um pouco mais fechado, mas está aquecendo devagarinho. É já! Bem-vindos ao vasto universo da fotografia. Existem tantas possibilidades que os profissionais geralmente se especializam em algum tipo de conteúdo, como publicidade, jornalismo, formatura, casamento, nascimento, esporte. E tudo isso pode ser arte também. Basta que o fotógrafo tenha a intenção de comunicar um conceito, um sentimento. Ou vai dizer que essa imagem não é uma obra de arte. A fotógrafa catarinense Bárbara Avis ganhou até um prêmio internacional por esse registro. E falando em prêmio, um dos mais premiados fotógrafos do país é daqui também. Paulo Groyle nasceu em Blumenau, expôs no mundo todo. 26 fotografias dele fazem parte da coleção do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Diz aí, Santa Catarina tá bem na foto, né? Olá! Neste domingo no Tec SC vamos falar sobre um evento que reuniu 100 universitários de todo o estado para uma competição em Lages. Um encontro de mulheres discutiu a jornada empreendedora deste público e um laboratório catarinense que produz aparelhos auditivos de baixo custo. Eu te espero! O privilégio da qualidade de vida para você e sua família. Privilege Residence. 1.200 metros quadrados de área de lazer com unidades de 2 e 3 suítes em Campinas. AM Construções. Essa marca tem base concreta. Essa é a Laura. Ela é a mutante de quem eu tinha falado. Ela é sua filha, Logan. O que você quer? Eu quero a garota. Segunda, depois de Pantanal. Logan em tela quente. Meio-dia, 51 minutinhos, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, suspendeu o arrendamento provisório do Porto de Itajaí. Um processo seletivo tinha definido uma empresa para operar no porto até que a privatização seja concluída.
O processo seletivo feito pelo Porto de Itajaí em agosto tinha definido a empresa Cetil Logística como a responsável por operar no porto a partir do ano que vem, até que a privatização seja concluída. Hoje o porto é público, mas tem uma empresa arrendatária que opera nos berços 1 e 2, os principais do terminal. O contrato com essa empresa atual vence no final do ano. Já o contrato da Cetil Logística para operar no período de transição aguardava a homologação da ANTAQ. Mas na última quinta-feira, a agência suspendeu o processo para pedir mais informações e documentos referentes à Cetil Logística. O órgão quer mais garantias de que a empresa gaúcha tem condições de dar continuidade às operações que acontecem atualmente. A administração do porto deve ser notificada oficialmente no início da próxima semana. Aí terá 15 dias para apresentar os documentos solicitados pela ANTAQ. A partir daí, o órgão federal vai analisar novamente o processo para definir se a Cetil poderá assumir ou se outro processo seletivo terá que ser feito. A decisão afeta também o processo que estava em andamento para contratar uma empresa para operar outros 2 berços do porto. Por enquanto, todas as contratações estão suspensas. E agora voltamos a falar do assunto do fim de semana, que são as eleições. Tecnicamente está tudo pronto. TRE, TSE fizeram sua parte, os candidatos fizeram a deles, tem toda uma estrutura ativa para que tudo corra bem nesse domingo. Mas você, quem você será nas urnas amanhã? Não está nem aí? Ou é alguém que estudou propostas, que entende o seu poder neste momento, o quanto o nosso futuro depende dessa consciência? Quem você escolhe ser é o que faz toda a diferença. E para a vida de todos nós. Para que votar? Por que cargas d'água nós vamos às urnas no próximo domingo? Uma pergunta como essa é fácil responder, porque devemos nos utilizar do direito de exercer um dever chamado voto. A voz rouca e centenária da experiência vai além. Responde em alto e bom tom, com a paixão de um cidadão compromissado. Tenho 100 anos e 6 meses. Todas as eleições eu votei do primeiro e o segundo turno. Paixão longeva, exercício cívico, rugas centenárias que nasceram com a consciência de que fazer uso do título de eleitor é ter simplesmente o poder em suas mãos. Por que votar? Porque é muito importante para a democracia e a gente não deve deixar de votar. A propósito, o título que conhecemos hoje, seja físico ou digital, é bem diferente dos primeiros que foram usados. No início do século XIX, a profissão de cada um também constava no documento. O mesmo podemos dizer sobre as cédulas, as papeletas oficiais onde eram assinalados os candidatos escolhidos. Inclusive, naquela época, as tais cédulas eram confeccionadas pelos próprios candidatos. Isso mudou por volta de 1955, quando uma cédula única substituiu a maratona do produz, entrega, vota, devolve, calcula voto e elege. Já as urnas, quando foram criadas, eram feias, pesadas, difíceis de transportar e, por tudo isso, os vencedores de cada eleição demoravam muito mais para serem revelados. Em 1956, as bolsas de lona com cadeados se tornaram as grandes novidades. Ainda assim, a contagem era demorada. Elas foram evoluindo. E passado tanto tempo, aqui estamos nós, prestes a decidir de novo uma eleição. A velha conquista do voto vai nos fazer escolher quem serão os deputados estaduais, federais, senadores, governadores em todo o país. Além, é óbvio, do presidente que irá nos representar. A vida social, ela fica organizada na política. Votando, a gente define prioridades, define investimentos,
define o destino de uma nação. A gente pode optar por projetos diferentes, exigir dos governantes mudanças de rumo, atendimento a demandas não atendidas, né? Os próximos deputados estaduais, por exemplo, entrarão por estas portas em janeiro de 2023. Aqui na Assembleia Legislativa, eles terão que defender os nossos interesses. No plenário, eles serão os nossos anseios em cada opinião e voto. A velha conquista do exercício cívico transita por estes corredores, com liberdade para desfilar no tapete vermelho da Casa do Povo pelas galerias, de quem já esteve por aqui um dia e fez parte da história da política de Santa Catarina. Me chamo Adélia Domingo Garcia da Silva. E nesse negócio dos votos, as mulheres antes não votavam. Eu fui votar depois dos meus 30, 40 anos. Porque aí liberaram para as mulheres votar. Uma coisa é certa. Na próxima segunda-feira seremos muitos contabilizados em votos. Teremos ganhado mais experiência como cidadãos e cidadãs. E quem sabe quantos novos apaixonados seremos? Só o tempo irá dizer. A política é algo importante para a vida das pessoas. Aqueles que tentam negar a importância da política estão, na verdade, deixando que outros decidam por vocês mesmos. É um direito e é um dever de todo cidadão. Votar porque é uma satisfação de que eu cumpri o dever cívico. Sabedoria de 100 anos, 6 meses e 11 dias. E para que você não perca nenhum detalhe desse dia de eleições, toda a nossa equipe vai estar de plantão nesse domingo para passar o passo a passo. As informações para você. Na TV, por exemplo, desde bem cedinho até o último voto, até a apuração, em todas as plataformas da NSC. A gente conta com a sua audiência e eu encerro a edição de hoje fazendo novamente a pergunta: quem será você na hora do voto? Eu espero que você já seja ou esteja convencido da importância que tem para o nosso dia a dia. Um beijo grande, uma boa eleição e até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento Queris, motorista de aplicativo, autônomo, pequeno empresário. O Queris empresta dinheiro para você. E Lojas Pompeia. Santa Catarina é top, é pop, é Pompeia. Globo Esporte. Oferecimento App Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis. Atenção para o alerta de dancinha da vitória do Globo Esporte em Chapecó, em Brusque. Teve dancinha do título em Minas. E será que o Avaí baila em cima do Atlético Goianiense hoje? Vem que o Globo Esporte desse sábado é só comemoração. Salve amor, salve amizade, sabadão mexendo o esqueleto aqui no Globo Esporte. Bora entrar no ritmo das dancinhas da vitória? E começando pela Chapecoense, que começou assim, ganhando, né? Aqui o Globo Esporte, a gente tá vendo tudo que teve de dancinha da vitória. Começou chamando o Bahia para dançar e despachou o terceiro colocado e deixou a zona de rebaixamento um pouquinho mais distante. Isabela Correia conta essa história pra gente. Chapecoense e Bahia entraram em campo de olho na tabela de classificação para fugir do Z4 e para se manter no G4. O Verdão do Oeste foi mais agressivo no primeiro tempo, dominou a posse de bola e as finalizações, mas repetiu aquele velho problema, ansiedade no último passe. As tentativas não se transformaram em gol e quando parecia que o primeiro tempo terminaria em 0-0, o Bahia abriu o placar com Jacaré. A gente teve mais chances de gol,
Acho que a batida é essa, acertar uma coisa ou outra aí que a gente vai conseguir empatar e virar, se Deus quiser. No segundo tempo, a Chapecoense entrou ainda mais focada. E no passe de Fernando, Tomás pegou de primeira e empatou pro Verdão. Gol! Comecinho de segundo tempo, a Chapecoense está empatando o jogo. A Chape queria mais, sabia da importância desse jogo. E as trocas de Gilmar Dalpozo deram certo. O escanteio batido por Felipe Ferreira encontrou na segunda trave o William Pop. Gol da Chape! Quase no final do jogo teve um susto pro Verdão. O Bahia até que tentou empatar, mas o gol foi invalidado, pois a cobrança de falta foi batida antes da autorização do árbitro. E olhem só que lance curioso. Antes dessa nova cobrança de falta, o VAR chamou o árbitro, que viu uma falta de Everton em cima de Vitor Ramos e o jogador foi expulso. Depois dessa confusão, olha só o que Mailton fez. Mailton cortou, perna esquerda, gol! Para fechar a conta, para decretar e confirmar a vitória da Chapecoense. Foi debaixo de muita chuva que a Chapecoense garantiu a vitória de virada por 3-1, para decretar de vez o afastamento da zona de rebaixamento e dar aquele respiro na tabela de classificação. Consegui fazer o gol, ajudar o Mailton com uma assistência, então eu tô muito feliz, mas não tem tempo para comemorar muito. A gente já tem uma viagem domingo e a gente tem que continuar nesse foco, que a gente ainda não conseguiu livrar ainda da situação que a gente está. Da turma que está no G4, o Grêmio também tropeçou. Foi derrotado pelo Sampaio Correia por 2-1 no Castelão. Rafael Villa e Gabriel Poveda marcaram para o time maranhense. Elkson descontou para o Grêmio. Pois é, as derrotas de Bahia e Grêmio deram ao Cruzeiro o título de campeão da Série B deste ano com 6 rodadas de antecedência, olha só. É a primeira vez que isso acontece com um time aí que garante o título com tanta antecedência assim nessa Série B. Muita festa, olha só, em Belo Horizonte. Até aqui foram 21 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Ainda faltam 18 pontos a serem disputados. E mesmo que o Cruzeiro perdesse as 6 partidas e o Grêmio vencesse todas, chegaria aos mesmos 53 pontos. Acho que uma vitória a menos aí que o time mineiro, né? Parabéns ao Cruzeiro, linda festa em Belo Horizonte. E quem vai tentar ser campeão hoje é o São Paulo. Por isso vai ter de vencer o Independente Del Valle na final do Sul-Americano. Aquela caminhada tranquila, de chinelo, para fazer o reconhecimento do lugar em que Caleri mais gosta de estar. O argentino sabe que logo mais não terá toda essa liberdade dentro da área no Mário Kempes. É dia de decisão para o São Paulo. O jogo da década, segundo o Rogério Ceni. É uma das poucas coisas na vida que ninguém muda, ninguém tira. Até o quadro da parede eles podem apagar, mas os registros, a história fica para sempre. O Independente Del Valle é um time de pouca torcida no Equador, mas de feitos importantes nos últimos anos. Por isso, é conhecido como o matador de gigantes. Eu creio que é um orgulho para... Eu acho que é um orgulho para o país ter um time que joga tão bem. Que joga também. Rogério gastou o espanhol para elogiar o rival, que foi vice-campeão da Libertadores em 2016, eliminando River e Boca, que venceu a Sul-Americana em 2019 e que é o atual campeão equatoriano. É uma equipe que é difícil você não ceder oportunidades. Eu acho que você tem que minimizar as oportunidades, né? Por isso, o último treino foi fechado para não revelar nenhum segredo para os rivais equatorianos. E ai, se o Luciano entregasse a escalação na coletiva. A gente está se entrosando bem, né? Apesar de não saber quem joga amanhã, né? O clima de descontração na entrevista foi para tirar a pressão de um gigante que se desacostumou a estar em finais importantes. Agora, 10 anos depois, o torcedor são paulino quer matar a saudade de mais uma conquista internacional. Em acontecendo essa conquista, talvez seja a mais especial de todas, porque ser treinador do clube que você jogou por 25 anos e ter a oportunidade de vencer, sem dúvida é marcante. Vamos em busca dessa conquista. Oi, gente, boa tarde. Amanhã no Esporte Espetacular tem o terceiro episódio do quadro Eu Também Sou.
dessa vez com jogadores pentacampeões. Calma que o dinheiro é igual para todo mundo, mas se perder, perde quem jogou. Se ser campeão é todos nós, por isso que estamos aqui. No meio de um triatlon, a luta pela vida. Já havíamos cruzado mais da metade dos 60 quilômetros de ciclismo, quando comecei a sentir uma dor que se espalhava por toda a região peitoral. Esse é um dos maiores triatletas do mundo. Timothy O'Donnell estava sentindo sintomas de um infarto. Estatelado na maca de um hospital e com dores no corpo todo, Timothy O'Donnell então se deu conta da gravidade do caso e pensou: será que eu vou morrer aqui? Você vai ver essa história amanhã, logo depois do Auto Esporte. Espero vocês. Vai essa história. Bora então pra quadra, só que de tênis. A aposentadoria do tenista Roger Federer continua assim, rendendo muito, viu? E o nosso eterno número 1 do mundo, Guga, falou sobre o assunto. Eu acompanhei e vi ele jogando juvenil, já tendo sucesso, até chegar no número 1 do mundo, mantendo um nível de educação, de ética, de profissionalismo irretocável. E esses caras, eu acho que tem um benefício, que eles estenderam a régua da longevidade pelo dobro do tamanho. Antes se jogava tênis por 8 anos, 10 anos, eles foram a 20. Tem cara ainda jogando. E acho que no final a gente olha muito mais pelo lado positivo, né, o benefício de ter recebido tudo isso e em cima de trabalho, dedicação e tudo mais, mas são únicos. Ganhar 20 Grand Slam, cento e tantos torneios, ser número 1 do mundo infinitamente, tudo isso é uma sensação que é um privilégio para raríssimos. Calma, torcedor, eu venho do futuro e quero que você saiba que essa tristeza vai passar. Eu sei, o Brasil precisava vencer esse jogo contra a China por 3-0 para ficar em primeiro no grupo do Mundial de Vôlei. E logo de cara perdeu o primeiro set com as chinesas jogando melhor e as brasileiras ali um pouco perdidas. Mas, meus queridos e queridas torcedores e torcedoras, podem começar a pular que vamos ter 3 sets seguidos de Brasil. Foi de virada. 3-1 pro Brasil. Tainara liderando a vitória com 22 pontos. E festa brasileira na quadra. Ponto! Vitória! O Brasil se recupera e vence de novo. E nas arquibancadas. Partiu segunda fase do Mundial que já começa na terça-feira. Continuando aí na quadra, só que de futsal. Liga Nacional, temos dois catarinenses brigando por vaga na semifinal. O Joinville jogou ontem e foi batido pelo Corinthians na partida de ida das quartas. Jogo em São Paulo, mas o Joinville incomodou, saiu na frente com o Genaro. O Corinthians empatou com o Cauê. Xuxa colocou o time catarinense novamente em vantagem. E o Alan voltou a deixar tudo igual, 2-2. No segundo tempo, o Corinthians foi para cima e virou o jogo. Davis e Alan marcaram 4-2. O Joinville ainda encostou no placar com Pepita, mas foi derrotado por 4-3. Agora o time catarinense tem que vencer o jogo de volta no tempo normal para forçar a prorrogação. Gente, outro representante de Santa Catarina nas quartas é o Jaraguá, que encarou o Carlos Barbosa. O jogo terminou há pouco, viu, com vitória do time catarinense por 4-3. O Pedro marcou todos os gols do time gaúcho, que chegou a estar vencendo a partida por 2-1, tá? Mas o Jaraguá reagiu, empatou e virou para 3-2. Que legal, né? Tomou o empate, mas nos segundos finais da partida fez o 4º gol. Felipe, William, 2 vezes e Leco marcaram, garantindo a vitória do Jaraguá por 4-3. A gente agora vai para o intervalo e na volta tem contagem regressiva para a Copa. Falta pouco, hein? Os planos do Figueirense em fase de reconstrução e também o Avaí e a luta pela permanência na elite. É preciso vencer hoje, hein, para tentar sair do Z4. E aqui na tela da NSC vai ter o reencontro de Galo e Fluminense. O GE volta daqui a pouco. Descubra uma nova forma de torcer pelo seu esporte favorito. Abra sua conta na Betano e receba até R$300 de bônus. Betano, o jogo começa agora. Hoje tem disputa de gigantes no Sobe o Som. Tá valendo o troféu Luxinho de Prata! E
a loucura dos caloucos do Caldeirola é tanta que até o Mion entrou na roda. Hoje eu tô loucão. Que louco, Mion! Acho que é isso que a gente quer ver diversão. Quer ver que todo mundo pode tudo. Nota 10, amei. Hoje, mais cedo, 2h10 da tarde, Caldeirão com Mion. Só no Porto Belo Outlet Premium você encontra marcas nacionais e internacionais com descontos especiais o ano todo. Porto Belo Outlet Premium, o maior outlet de Santa Catarina. É o Premier com o melhor do Brasileirão. E o plano anual é só R$ 29,90 por mês. Pra você ver o bicho pegar no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pera aí! O que foi agora, Magno? Mas é só R$ 29,90 por mês pra ver a reta final do Brasileirão? É o Premier com o melhor do Brasileirão. E o precinho, ó, dá jogo. Na minha época não era assim, não. Ah, tá. Na época da dancinha. Brasileiro campeão, é o Premier com o melhor do Brasileirão. Nós somos os seus olhos. Sim, se você nos chama, nós vamos te encontrar. Na sua rua, no seu bairro. O seu problema é nosso. Afinal de contas, se a gente faz como ninguém faz, é porque tudo aqui é feito com você, por você. Vem aí a 9ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis, um evento gratuito com a Batida de Floripa. Venha prestigiar o maior encontro de bateristas das Américas, dia 9 de outubro, a partir das 15 horas no Largo da Catedral. Cobertura completa no JH deste fim de semana histórico de eleições. A distribuição de 577 mil urnas eletrônicas por todo o país. A mobilização de 500 mil de agentes de segurança para garantir a tranquilidade nos locais de votação. Pela primeira vez, a votação em todo o país vai ser simultânea do começo ao fim. Pela primeira vez também tem hospital e asilo que vão receber urna eletrônica. Tudo sobre as eleições daqui a pouco no Jornal Hoje. Vai chegando a Copa e eu vou ficando cada vez mais empolgado, claro. Bom, hoje eu vou falar de Inglaterra e Argentina em 1986. Eu tava lá. Antes, precisamos voltar a 1982, 40 anos atrás. As Ilhas Malvinas ficam nesse lugarzinho aí, ó. Ó, pertinho da Argentina, hein? Mas desde o século XVII eram parte do território britânico, lá longe. Em 82, Argentina e Inglaterra entraram em guerra para ver quem dominaria a ilha. E como será que elas se chamariam, hein? Ilhas Malvinas ou Falklands? A Inglaterra venceu a guerra e ficou com o território. 4 anos depois, os países entravam em campo pelas quartas de final da Copa de 86. No início do segundo tempo, Maradona marcou o famoso gol que ficou conhecido como La Mano de Dios. E logo depois, fez um dos gols mais bonitos da história, que foi narrado com maestria por Víctor Hugo Morales. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro a tocar para Borussia, que siempre Maradona. Genio, Vale ouvir um pouquinho mais. Foi como um desabafo feito pelos argentinos na voz do narrador. Incrível, né? A Argentina se classificou para a semifinal e depois foi campeã. Até hoje a narração é lembrada com muito carinho pelos argentinos. Faltam 50 dias para a Copa do Mundo no Catar.
Falta pouco para não faltar mais nada. É o seguinte, terminou há pouco agora o jogo entre Brusque e Criciúma, vitória do Tigre, que se aproximou do G4. Acho que complicou um pouco a situação do Brusque, viu? Ronaldo Fontana, direto do Augusto Bauer, conta pra gente como é que foi o jogo. Ronaldo, estádio lotado, Criciúma vencendo fora de casa. Rapaz, deve ter sido um jogaço, hein? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, o Brusque fez promoção por aqui, entregou ingressos de graça para a torcida. A torcida visitante do Tigre encheu o setor visitante, mas deu Tigre aqui, né? O Criciúma veio buscando algo a mais nesse confronto entre catarinenses na Série B, né? Queria se aproximar ao G4 da Série B, enquanto o Brusque queria se aproximar de fora da zona de rebaixamento. Só que melhor para o Criciúma. O Rigor saiu na frente, marcou pela primeira vez, né, nessa partida. Depois o Marcelo Hermes entrou na partida, fez o segundo gol. Isso num Brusque que acabou levando esses gols no momento que era melhor na partida. O goleiro Gustavo do Criciúma fez uma bela partida, várias defesas, e aí evitou que o Brusque chegasse ao gol. E o Brusque, que nos últimos 8 jogos só marcou apenas um gol nessa Série B, nesses últimos 8 jogos, apenas na vitória contra o Vasco lá no início deste mês. No final do jogo, o Tigre foi lá, comemorou com a sua torcida e agora fica a 3 pontos do G4, tá a 3 pontos do Vasco, que é o primeiro time no G4, então aí sonhando com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Volto aí contigo no estúdio, Marcelo. Valeu, Ronaldo, contando todas as histórias super detalhadas entre Brusque e Criciúma. Criciúma, 2-0, tá chegando ali perto do G4, né? É o seguinte, vamos agora falar do Figueirense. O Figueirense anunciou a contratação do Léo Campos, lateral esquerdo, que conquistou acesso à Série A do estadual pelo Atlético Catarinense. O time agora, assim, está buscando vaga na Copa do Brasil, jogando a Copa Santa Catarina, e busca também planejar já, assim, 2023. Está tudo muito incerto sobre o que vai ser do Figueirense em 2023. Ainda existe sim uma certa sensação de ressaca moral no Scarpelli, pelo time não ter conseguido o maior objetivo do ano, que seria subir para a Série B. Independente disso, a diretoria alvinegra está agindo nos bastidores, já pensando na montagem do elenco. Certo mesmo é que o Oberdan tem contrato até 2025 com o clube. E Andrew renovou no final da Série C e teve contrato estendido até o final de 2023. Sobre outros jogadores que terão compromisso encerrado neste ano com o Figueira, alguns interessam e já conversam sobre ficar. Também vão existir dispensas, mas por enquanto, ninguém do Figueirense se pronuncia. E sobre a divulgação de quem fica para o ano que vem, muito terá a ver como o time termina a Copa Santa Catarina. O Figueira hoje está em quinto, fora da zona de classificação para a próxima fase. Mas o grande fator decisivo sobre começar a pensar na temporada de 2023 vai passar pela manutenção daquele que comandou o time à beira do gramado durante o ano inteirinho. Júnior Rocha e diretoria alvinegra estão em conversações. Será que ele fica? Júnior Rocha chegou ao Figueira em dezembro do ano passado, foi campeão da Recopa Catarinense. Não conseguiu chegar à final do estadual. Foi até a segunda fase da Copa do Brasil e não chegou à semifinal da Série C. Com isso, o time não teve êxito na meta de 2022, que era subir para a segunda divisão do Brasileiro. Durante todos esses campeonatos, conseguiu 18 vitórias em 48 jogos. Durante a Série C, ele recebeu propostas de time de Série B e recusou todas, acreditando no projeto do acesso. Na próxima segunda-feira, o Figueira joga com o Marcílio Dias em Itajaí. E Júnior Rocha estará lá no comando. Quem sabe, já com a notícia, se ele será mesmo o treinador do Figueira no ano que vem. Vamos agora de Série A. O Avaí joga hoje às 7 da noite para enfrentar o Atlético Goianiense. Vai jogar contra o Atlético Goianiense. É o seguinte, é um confronto direto contra o rebaixamento. E para ter chance assim de sair do Z4, o Leão precisa vencer hoje dentro da ressacada, viu? São 2 jogos decisivos em casa, vamos jogo a jogo. É um jogo importantíssimo contra o Atlético Goianiense. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que, além de trabalhar, além que a única forma de resolver isso, que é com o trabalho, é a gente estar pensando positivo. No final do dia, o que vai depender e vai ser importante é o resultado, e é isso que a gente necessita e a gente precisa fazer no sábado. Uma semana cheia para trabalhar, para pensar em como resolver os problemas que o Avaí apresentou contra o São Paulo. Mas foram 3 gols nos acréscimos, né, que é uma grande lição para nós, e nós temos que ter uma atitude diferente também, principalmente na bola aérea defensiva. Erros identificados e, quem sabe, resolvidos. Essa foi mais uma semana que apenas uma atividade foi aberta pelo técnico Lisca.
Essa rotina de treinos secretos aqui no Avaí faz parte da tática do Lisca para tentar surpreender o adversário. Nessa hora da competição, chegar com algumas dúvidas pode até fazer parte da estratégia. E para enfrentar o Atlético Goianiense, as dúvidas estão aí. Quem vai ser o titular na lateral esquerda? Jean-Pierre ou Muriqui no meio-campo? E o Vladimir, recuperado, vai ser titular? O Lisca já pensou em tudo, mas mantém as decisões ali dentro. O Lisca é um cara muito moderno também, a visão dele de jogo, assim, é um cara que tem muitas valências positivas que está acrescentando na nossa equipe. É um Avaí com segredos na escalação. O que não deve ser segredo é a motivação desse time, porque só a vitória vai deixar o torcedor confiante na recuperação na Série A. Gente, amanhã tem eleição, viu? Por isso o futebol aqui na tela da NSC passou para hoje. 3 da tarde tem Atlético Mineiro e Fluminense. O melhor ataque do brasileiro novamente em ação. 46 gols marcados até aqui. Gol Fluminense! 5 deles justamente no adversário de hoje à tarde. O Fluminense reedita um confronto com o Atlético Mineiro, que no primeiro turno foi um dos melhores, se não o melhor da competição. 5-3. Um jogo épico! Daqueles que entram para a história! Quase 4 meses depois, os jogadores em campo serão praticamente os mesmos. O que mudou? A realidade dos dois times. Naquele 8 de junho, o Atlético poderia até virar líder com uma vitória. O Fluminense era apenas o 13º na classificação. Num jogo que fizesse os próprios jogadores, boa parte da torcida, acreditarem que o Fluminense estava no campeonato para disputar coisas maiores. Na medida em que você enfrentava dessa forma um time como o Atlético, que àquela altura era candidato ao título. A escalação daquele Fluminense tem 7 remanescentes para o jogo de hoje. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, André, Ganso, Arias e Cano seguem no time titular. No Atlético, a provável equipe que entra em campo também deve ter 7 titulares, que são os mesmos do jogo do primeiro turno. O técnico Turco Mohamed é que já foi embora e Cuca sumiu. Acho que o principal de tudo é correr bastante, respeitar muito o time do Atlético. Agora, o vice-líder Fluminense pega o 7º colocado Atlético. Para o time de Fernando Diniz, a colocação do adversário na tabela não altera nada em relação ao estilo de jogo do time. Recentemente, contra os poderosos Flamengo e Palmeiras, ou contra o Lanterna Juventude, o jeito de jogar não mudou. E certamente não vai ser dessa vez que isso vai acontecer. Essa é uma certeza para o jogo do Mineirão. O Fluminense vai tentar jogar da sua maneira e impor ao jogo a cara que interessa a ele. Porque um traço desse Fluminense é a identidade, é a personalidade para tentar jogar do seu modo em qualquer campo. Tudo para ser jogado. Seguinte, Luciano Calheiros amanhã, aliás, segunda-feira, de volta à nave do Globo Esporte. Até já. Tchau.